Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Uma palavra de Deus, uma palavra abençoada para as nossas vidas, uma palavra que vem do Espírito Santo para os nossos corações. Nós somos bombardeados diariamente, nós sabemos disso, pelos exemplos de outras pessoas. Nós recebemos mensagens, recebemos muitas vezes imagens de outras pessoas, e nós somos bombardeados sempre com essas imagens e às vezes até com certos testemunhos de outras pessoas. São os famosos, são os amigos, são os bem-sucedidos, são os parentes e os bons e os maus exemplos também. Nós recebemos de todas as formas mensagens e mais mensagens constantemente, diariamente. Mas acima de tudo está o exemplo maior, o exemplo de Jesus Cristo. O grande exemplo para as nossas vidas é o exemplo de Jesus Cristo. Nós vivemos a necessidade da perseverança e da disciplina. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Nós vivemos a necessidade da perseverança e da disciplina. O autor desta carta, da carta aos Hebreus, exorta seus leitores a olharem para o exemplo de Cristo, olharem sempre para a pessoa de Cristo e terem no coração o exemplo da pessoa de Jesus Cristo para as suas vidas. Isto leva diariamente a uma discussão. Isso gera uma discussão constante sobre a questão da disciplina. E ele demonstra, aqui neste momento da carta, que a disciplina é essencial para a vida cristã. A disciplina é essencial para a vida de todas as pessoas. E exorta de forma enfática a evitarem a inconstância moral, aquele comportamento que não agrada a Deus, que não agrada aos homens, que não agrada nem a si mesmo, né? Ele ressalta a grande vantagem da nova aliança feita por Jesus Cristo através da cruz do Calvário, que está sobre a velha aliança, a aliança antiga que foi apresentada por Moisés. E 3 lições nós podemos tirar desse texto que acabamos de ler, de Hebreus 12, de 1 a 3. Primeiramente, devemos perseverar no chamado de Deus, perseverar no chamado do Senhor. No versículo 1, eu vou ler novamente, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vejam que o autor está tratando da questão da perseverança no chamado de Deus, naquilo que já está proposto para cada um de nós. E o autor compara, aqui neste momento, a vida cristã a uma prova olímpica, por exemplo, a uma competição, vamos dizer, Olimpíadas, alguma competição, de alguma forma. E o público presente, formado por celebridades da fé que ele havia falado anteriormente, não são meros espectadores. O autor deixa bem claro isso, não são meros espectadores, são fontes de inspiração e exemplos para cada um de nós, exemplos de vida com Deus, exemplos de comunhão com Deus.
exemplos de vida com Deus. O termo testemunhas mostra, então, a amplitude do sentido da vida exemplar, da disciplina através do Espírito Santo. Então, ele aborda essa questão e diz: nós estamos rodeados de várias testemunhas. Testemunhas podem ser do passado, podem ser do presente, mas nós estamos sempre rodeados por várias testemunhas e testemunhos vivos da presença de Deus. A expressão corramos com perseverança que ele coloca aqui é o lado positivo de lançar fora os fardos, lançar fora as angústias, a tristeza, lançar fora tudo aquilo que quer nos impedir de que corramos a carreira que já nos está proposta. É uma ação que requer esforço pessoal, é uma ação que requer perseverança, requer determinação, requer nosso empenho, requer nosso empenho. Essa é a verdade. Nós devemos preservar no chamado que Deus colocou para as nossas vidas. Em segundo lugar, devemos olhar firmemente para Jesus, não somente preservar o chamado, mas ter o olhar fixo na pessoa de Jesus Cristo. E no versículo 2, eu vou ler novamente, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. O caminho para a vitória, nós entendemos isso na maratona da nossa vida, na correria da nossa vida, é fixar nossa atenção em Jesus, fixar nosso olhar em Jesus Cristo, olhar para ele, ter Jesus Cristo como exemplo para as nossas vidas. Ele é o ponto de partida e, ao mesmo tempo, a linha de chegada. Ele é o ponto de partida para as nossas vidas e é a linha de chegada, o momento em que nós somos premiados em estar com os olhos fixos em Jesus Cristo para o nosso objetivo maior, que é a nossa fé. Então, ele já venceu a morte, já conquistou o grande prêmio e deixou para cada um de nós esse privilégio de estar correndo, olhando para ele, olhando para o exemplo dele, olhando para tudo que ele fez por cada um de nós. Então, portanto, as restrições, os sofrimentos, as humilhações que sofremos, que enfrentamos de cada dia, já estão diante do Senhor, são recompensadas pela certeza da vitória eterna, pela certeza da vitória que vem através de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Olhar firmemente para Jesus é caminhar firme, é caminhar com o coração repleto de fé, repleto de alegria, repleto de determinação, de objetivo, de perseverança, de confiança na presença do Senhor em nossas vidas. Em terceiro lugar, devemos preservar nossa fé. Devemos preservar nossa fé. Nós devemos correr com perseverança, nós devemos olhar para Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, mas devemos também preservar a nossa fé. No versículo 3, o autor da carta diz o seguinte: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Em vossa alma. Não desmaie, não desista, não perca o foco, o seu objetivo. Jesus sofreu infinitamente mais do que qualquer ser humano em todos os tempos. Em todos os tempos. Por isso, ele, por meio do Espírito Santo que ele deixou para cada um de nós, pode compreender perfeitamente e ser sensível às nossas aflições. Então, ele compreende as nossas lutas, ele compreende as nossas aflições, os nossos desafios, as nossas batalhas de cada dia. Ele compreende, porque ele sentiu nele mesmo tudo isso que nós sentimos, a angústia, a dor, a depressão, o desânimo. Ele sentiu tudo isso e ele também foi rejeitado. Então, ele compreende o que nós passamos hoje. Não apenas ser solidário, não é isso que ele está falando, mas efetivamente nos livrar do mal. Ele, além de ser solidário, caminhar conosco, não somente isso, mas ele nos estende a mão, ele está sempre nos livrando do mal. Esta certeza vem pela fé. Essa certeza que nós temos da presença de Jesus Cristo vem pela fé e nos fortalece e nos anima, especialmente quando
passamos por momentos de tristeza, quando enfrentamos momentos de incerteza e quando passamos por momentos de sofrimento também, momentos de dor, de angústia, de lamentação. Então, nós entendemos e nós sentimos cada vez mais a presença do Senhor ao nosso lado e fortalecendo a nossa fé. O autor da carta aqui, ele sabia da tendência ao desânimo e à fadiga. Ele sabia disso, que nós somos tendenciosos ao desânimo, a querer desistir, a querer parar no meio do caminho. E ele sabia também, por parte dos seus leitores, ele sabia que os seus leitores poderiam estar sentindo isso, até mesmo a falta de fé. Então, ele exorta os seus leitores a terem fé, a preservar a fé e perseverar naquilo que Jesus deixou para cada um deles e para cada um de nós. Existe um único exemplo que nos dá força, que nos dá a força necessária, que nos garante a vitória e que serve como modelo para qualquer pessoa, serve de modelo para qualquer homem, para qualquer pessoa, e principalmente para os cristãos. Ele deve ser o nosso ídolo maior, esse é o grande exemplo, esse é onde nós devemos nos espelhar, em Jesus Cristo. Nosso objetivo, nosso alvo, nossa meta é estar com Jesus, é caminhar com Jesus, é olhar para o exemplo de Jesus Cristo. Para isso, devemos perseverar no chamado, perseverar naquilo que Ele determinou para cada um de nós, olharmos firmemente para Jesus e preservar a fé. Nós devemos olhar para Jesus, perseverar no chamado, nós devemos preservar a nossa fé, fortalecer cada vez mais a nossa fé no momento em que estamos orando, no momento em que estamos meditando na palavra de Deus, no momento em que nós estamos compartilhando as mensagens que Deus coloca no nosso coração. O grande e pleno cumprimento das promessas de Deus, tanto para os antigos heróis da fé, como o autor trabalha aqui no capítulo 11, né? Quanto para nós, para cada um de nós, encontra-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, não podemos perder de vista esse foco, esse objetivo. Nós vivemos a necessidade da perseverança e da disciplina. Devemos ser perseverantes e disciplinados com tudo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas e nós devemos orar para que Deus esteja sempre fortalecendo a nossa fé e nossos olhos estejam voltados para o exemplo de Jesus Cristo para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.